O milagre de Letícia, quando a fé venceu o parkinsonismo. Letícia tinha 48 anos quando os primeiros tremores começaram. No início, eram quase imperceptíveis, um leve tremor nas mãos ao segurar uma xícara de café, uma rigidez nos braços que ela atribuía ao cansaço. Mas com o passar dos meses, os sintomas pioraram. O diagnóstico veio como um golpe. Parkinsonismo atípico, uma doença neurodegenerativa que, diferentemente do Parkinson comum, não respondia bem aos medicamentos. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamento para aliviar os sintomas. Aos poucos, Letícia foi perdendo a autonomia. Escovar os dentes, amarrar os sapatos, escrever uma simples mensagem no celular viravam desafios quase impossíveis. As quedas se tornaram frequentes, e a depressão bateu à porta. Por que isso está acontecendo comigo? Chorava à noite enquanto seu marido, Carlos, tentava consolá-la com palavras que soavam vazias diante da dor. Ela tinha sido uma mulher ativa, professora de história, mãe de 2 filhos, donas de casa dedicada. Agora sentia-se uma sombra do que fora. Os remédios ajudavam pouco, e os efeitos colaterais a deixavam sonolenta e desanimada. Até que um dia sua vizinha, Dona Maria, uma senhora simples e de fala mansa, bateu à sua porta com um convite inesperado. Minha filha, por que você não vem conosco no culto da congregação cristã? Lá, a gente ora, e Deus ouve. Eu já vi coisas que nenhum médico explica. Letícia hesitou. Não era de frequentar igrejas, embora tivesse sido criada em um lar católico. Mas a dor a levou a aceitar. Não tenho nada a perder, pensou. No domingo seguinte, Carlos a ajudou a se vestir com uma saia modesta e uma blusa de mangas compridas, como Dona Maria havia sugerido. Ao entrar na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil, Letícia se surpreendeu com a simplicidade do lugar. Nenhum altar chamativo, nenhuma banda tocando. Apenas irmãos e irmãs sentados em cadeiras de madeira, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com recato. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Não havia instrumentos, mas os hinos eram cantados com uma unção que Letícia nunca havia sentido. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego hoje. As vozes se elevavam em harmonia, e algo em seu peito pareceu se mover. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como havia sido curada de uma doença nos rins após meses de oração. Outro irmão compartilhou como Deus o livrara de um acidente de trabalho que deveria ter sido fatal. Letícia ouviu tudo aquilo com os olhos cheios de lágrimas. Será que Deus pode me curar também? Pensou, mas o medo de se decepcionar a silenciou. Na oração final, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Letícia com dificuldade se abaixou apoiada por Carlos. Enquanto os irmãos oravam em voz alta, ela sentiu uma paz estranha invadi-la. Não eram palavras bonitas, mas súplicas simples, cheias de fé. Senhor, tem misericórdia desta irmã. Fortalece-a, cura-a, dá-lhe esperança. Letícia não conseguia articular palavras, mas em seu coração repetia: Jesus, se tu existes, me ajuda. As semanas se passaram, e Letícia continuou indo aos cultos. Não foi fácil. Alguns dias os tremores eram tão fortes que mal conseguia segurar a Bíblia. Mas os irmãos a acolheram com carinho. Dona Maria sempre sentava ao seu lado, segurando sua mão trêmula durante as orações. Um dia após a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram distribuídos com reverência, o ancião se aproximou dela e disse: Irmã Letícia, não desanime. Deus está operando, mesmo que você não veja ainda. Uma noite, após um culto de oração especialmente intenso, algo mudou. Letícia estava deitada tentando dormir, quando percebeu que suas mãos estavam paradas. Completamente paradas. Assustada, ela se sentou na cama e tentou mover os dedos, sem tremores. Levou as mãos ao rosto, tocou os braços, a rigidez havia diminuído. Carlos, acorda! Gritou, e o marido sonolento se levantou alarmado. Meus tremores pararam, ela disse, e as lágrimas escorriam sem controle. Carlos, incrédulo, a abraçou enquanto ela movia os braços, flexionava os dedos como se testasse um corpo novo. No domingo seguinte, Letícia se levantou para dar seu testemunho. Com voz trêmula de emoção, contou como havia chegado ali quase sem esperança, e como Deus, em sua misericórdia, havia tocado seu corpo. Não foi um médico, não foi um remédio, e foi a fé, foi a oração dos irmãos, foi a mão de Deus, disse, enquanto muitos choravam. O ancião sorriu e acrescentou: isso não é força nossa, irmãos. É o poder de Jesus Cristo, que ainda opera milagres hoje. O tempo passou, e Letícia não apenas manteve a melhora como recuperou grande parte de sua mobilidade. Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações.
Ela voltou a dar aulas, a cozinhar para a família, a escrever cartas para os filhos. Mas o maior milagre não foi apenas físico. Letícia havia aprendido que a fé não era a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parecia perdido. Certa tarde, enquanto ajudava a preparar o batismo de novas almas na igreja, ela olhou para as águas e lembrou do dia em que também havia sido batizada, mergulhada nas mãos do ancião, simbolizando sua entrega total a Cristo. A doença me levou até aqui, disse a uma jovem que aguardava seu turno, mas foi Deus quem me deu uma vida nova. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que acredita no impossível, Letícia descobriu que os maiores milagres não são apenas os que curam o corpo, mas os que transformam a alma. Letícia não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo de fé. Um ano depois de sua cura, enquanto participava de uma reunião de mulheres na Universal, uma irmã se aproximou com lágrimas nos olhos. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que carregava um peso no coração há décadas. Seu filho, Lucas, havia se envolvido com drogas ainda adolescente e mesmo depois de adulto, não conseguia se libertar. As tentativas de internato, os pedidos, as orações em outras igrejas, nada parecia adiantar. Minha irmã, eu ouvi seu testemunho e vi que Deus faz milagres de verdade. Você acha que ainda há esperança para o meu filho? Letícia sentiu o coração apertar, mas também uma paz que só vem do Espírito Santo. Ela abraçou Dona Maria e disse com firmeza: se Deus me tirou de uma cama de hospital e me deu uma segunda chance, Ele pode fazer o mesmo pelo Lucas. Mas temos que lutar na fé, sem desistir. Naquela noite, as duas se ajoelharam juntas no altar, e Letícia orou com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Não eram palavras bonitas, eram clamores de uma mãe espiritual que não aceitava a derrota. 3 dias depois, Lucas apareceu na porta da igreja. Magro, com olheiras fundas e as mãos trêmulas, mas lá estava ele. Dona Maria quase desmaiou ao vê-lo, mas Letícia, com a experiência de quem já tinha sido resgatada, o recebeu com um abraço apertado e um convite. Vem, filho. Hoje você vai conhecer um Deus que não desiste das pessoas. Ele resistiu no início, mas quando entrou no templo e sentiu o ambiente de fé, algo dentro dele começou a quebrar. Durante a reunião, enquanto o pastor falava sobre a libertação que só Jesus pode dar, Lucas começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de alívio, como se uma corrente invisível estivesse se rompendo. Nas semanas seguintes foi uma batalha. As crises de abstinência, as noites em claro, os momentos em que ele quase desistia. Mas Letícia e Dona Maria não o deixaram sozinho. Elas oravam com ele, levavam-no às reuniões de libertação e, principalmente, mostravam-lhe que ele não era definido pelos seus erros. Um dia, depois de um culto de descarrego, Lucas se levantou e disse com voz firme: eu não quero mais essa vida. Hoje eu entrego tudo a Jesus. E assim, entre lágrimas e aplausos, ele foi batizado nas mesmas águas que um dia haviam lavado os pecados de Letícia. O milagre não parou por aí. Lucas começou a ajudar na igreja, primeiro arrumando cadeiras, depois participando dos grupos de apoio a dependentes químicos. Sua transformação era tão visível que até os antigos amigos das ruas não o reconheciam mais. É como se ele tivesse nascido de novo, dizia Dona Maria, agora com um sorriso que há anos não aparecia em seu rosto. Certa manhã, enquanto Letícia organizava a sala de oração, Lucas chegou com um envelope nas mãos. Irmã, isso é para você. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com letras trêmulas mas cheias de gratidão. Antes, eu achava que não tinha jeito. Hoje sei que Deus me amou mesmo quando eu não merecia. Obrigado por não desistir de mim. Ao lado da carta, uma foto antiga amarelada de Lucas ainda criança, sorrindo. Eu quero que você guarde isso, ele disse. Para lembrar que quando a gente acha que está tudo perdido, é justamente aí que Deus começa a agir. E assim, o ciclo se completava. Letícia, que um dia havia sido resgatada das garras da morte, agora via sua fé multiplicada na vida de outra família. Não era mais só sobre ela, sobre sua cura, sobre seu milagre. Era sobre um Deus que usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Enquanto ela olhava pela janela da igreja, vendo Dona Maria e Lucas abraçados, ela soube. A Universal não era apenas um lugar de milagres. Era um lugar onde vidas quebradas se tornavam testemunhos vivos de que, com Deus, sempre há uma nova chance. Naquela mesma noite, enquanto Letícia voltava para casa, o coração ainda cheio da emoção do culto, ela sentiu um impulso de passar na casa de Dona Maria. Não era algo planejado, mas ela já tinha aprendido que quando Deus colocava uma ideia no coração, era melhor obedecer. Ao chegar, viu a luz da sala acesa e ouviu vozes abafadas.
Bateu devagar na porta, e quem atendeu foi Lucas com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Tia Letícia, ele exclamou surpreso. A senhora veio mesmo. Dona Maria apareceu atrás dele, enxugando as lágrimas com um pano de prato. Minha filha, entre por favor. A gente tava só falando sobre tudo o que aconteceu hoje. Letícia entrou e sentiu o cheiro de café fresco. Na mesa havia uma Bíblia aberta, marcando o Salmo 34, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Era como se Deus já estivesse ali, preparando o caminho. Eu não sei nem como agradecer, Dona Maria disse, segurando as mãos de Letícia. Hoje, quando o pastor orou por nós, foi como se uma carga de anos saísse das minhas costas. Lucas até contou coisas que eu nem sabia, sobre como ele estava pensando em desistir de tudo. Lucas baixou a cabeça. É verdade, tia. Eu estava no fundo do poço. Achava que Deus tinha esquecido da gente. Mas hoje eu senti algo diferente. Como se alguém me puxasse para cima. Letícia sorriu, lembrando-se de como também já tinha se sentido assim. Isso é o Espírito Santo, meu filho. Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Nesse momento o celular de Dona Maria tocou. Era uma ligação do hospital. Todos congelaram. Ela atendeu com a voz trêmula. Alô? Sim, sou eu. O quê? Seu rosto mudou de repente. Os olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de espanto. Meu Deus do céu! Ela desligou o telefone e olhou para os dois sem acreditar. Era a doutora. Os exames do João. Eles refizeram tudo hoje à tarde. Os tumores sumiram. Os médicos não entendem, falam em remissão espontânea, mas eu sei, Letícia. Eu sei que foi Deus. Lucas caiu de joelhos no chão da cozinha. Não pode ser. Não pode ser. Mas era. E enquanto Dona Maria e Lucas choravam de alegria, Letícia fechou os olhos e agradeceu. Mais um milagre. Mais uma família restaurada. Mais uma prova de que quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele faz o que nenhum homem poderia fazer. Na semana seguinte, a história de João se espalhou pela igreja. No culto de testemunhos, Dona Maria subiu ao púlpito com Lucas ao seu lado, segurando os exames médicos que comprovavam o milagre. O pastor sorriu, como quem já tinha visto aquilo muitas vezes, mas nunca deixava de se emocionar. Isso aqui não é sorte, não é coincidência, ele disse, apontando para os papéis. Isso é a mão de Deus agindo na vida de quem crê. E enquanto o coro cantava Deus é fiel, Letícia olhava para o rosto de João, que mesmo fraco sorria da primeira fila, ao lado da esposa e do filho. Ele ainda tinha um longo caminho de recuperação pela frente, mas agora tinha algo que nenhum médico poderia dar: esperança. Porque na Universal, Letícia tinha aprendido que milagre não é só a cura do corpo. É a restauração da fé, a união da família, a transformação de uma vida que estava perdida. É Deus mostrando, mais uma vez, que Ele não apenas ouve as nossas orações, Ele responde. E assim, entre lágrimas, sorrisos e mãos levantadas em adoração, mais uma história de vitória era escrita. Não nos livros, não nas redes sociais, mas no coração daqueles que, como Letícia, Dona Maria e Lucas, descobriram que quando tudo parece acabado, é só o começo do que Deus pode fazer. Os dias que se seguiram foram de uma luta que só quem já passou por uma batalha espiritual entende. João ainda sentia dores, o corpo fraco depois de meses de tratamento, mas algo dentro dele havia mudado. Não era só a esperança, era uma força nova, como se cada palavra ouvida na igreja fosse um sopro de vida em seus pulmões. Dona Maria, que antes só chorava, agora orava com as mãos firmes sobre o filho, declarando: o Senhor já começou, e Ele vai terminar. Letícia não deixou a família sozinha. Todo dia, antes do trabalho, ela passava na casa deles, levava um café, uma palavra de ânimo, ou simplesmente sentava ao lado de João para ler a Bíblia. Uma vez, enquanto liam Salmos 23, João interrompeu, com os olhos brilhando: eu sinto que Deus está me falando agora. Como se ele dissesse: filho, você vai passar por este vale, mas não vai ficar nele. Letícia sorriu, porque sabia que aquela fé não era dela, era o Espírito Santo agindo. Mas nem tudo foi fácil. Houve dias em que João desanimava, em que a dor parecia mais forte que a promessa. Foi numa dessas tardes que Lucas, o filho, entrou no quarto do pai com um desenho nas mãos. Pai, a tia da igreja disse que a gente tem que crer como criança. Então eu fiz isso para você. Era um João sorrindo de pé, com os braços levantados, e acima dele, um sol com raios que formavam uma cruz. João abraçou o menino e chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de uma certeza que crescia. Deus estava usando até uma criança para fortalecer sua fé. O médico que acompanhava João, um homem cético que já havia dito que o caso era sem volta, ficou surpreso nos exames seguintes.
Não entendo, os níveis estão estabilizando. É como se o corpo estivesse respondendo a algo que não é só medicamento. João sorriu e respondeu: Doutor, é Deus. Ele está me curando. O médico balançou a cabeça, sem jeito, mas não discutiu. Algumas coisas a ciência não consegue explicar. Até que chegou o domingo em que João voltou à Universal. Não foi de moletas, não foi empurrado em uma cadeira de rodas. Ele entrou andando devagar, mas com as próprias pernas, apoiado no braço da esposa e do filho. A igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. Letícia, que estava no altar ajudando no culto, viu a cena e não conteve as lágrimas. Era o mesmo homem que ela havia encontrado desenganado, agora de pé vivo, testemunhando: Deus me deu uma segunda chance. No final do culto, o pastor chamou João à frente. Hoje não é só a vitória de um homem, é a vitória de uma família, de uma igreja que creu junto. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é libertado, todos se alegram. E ali, entre abraços e orações, João entregou sua vida a Jesus. Não como um favor, mas como um compromisso. Se Deus me deu mais tempo, é porque Ele tem um propósito. Quero servir a Ele pelo resto dos meus dias. Dona Maria, que antes só sabia reclamar da vida, agora era uma das primeiras a chegar na igreja. Ela se juntou ao grupo de intercessão, orando por outros que estavam na mesma situação que seu filho esteve. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por qualquer um, dizia com a mesma convicção de quem já viu o impossível acontecer. Quanto a Letícia, ela continuou sua jornada de obreira, mas com uma chama ainda maior. Toda vez que via um rosto desesperado na igreja, ela se lembrava de João. Não desista. Deus não desistiu de você. E assim uma história de dor se transformou em um testemunho de poder. Porque na Universal não se conta apenas o que Deus fez, se vive. E cada vida transformada é a prova de que quando o homem diz é impossível, Deus responde: para mim tudo é possível. E a história não terminou ali. João voltou ao trabalho, Lucas cresceu vendo o pai como um exemplo de fé, e Dona Maria se tornou uma guerreira de oração. Já Letícia, bem, ela só sorria ao ver como uma simples visita, um convite para vir à igreja, tinha mudado não só uma vida, mas uma geração inteira. Porque milagre mesmo não é só a cura, é a vida que continua, agora com Deus no comando. E isso ninguém e nada pode tirar. Anos depois, João ainda se emocionava ao passar pela porta da Universal. Não era mais aquele homem curvado pelo peso da dor, mas um homem de pé, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão. O câncer tinha sumido, os exames mostravam saúde e até os médicos que antes davam sentenças, agora só balançavam a cabeça admirados. Não tem explicação médica, diziam. João sorria e respondia: tem sim. O nome é Jesus. Lucas, que na época era só um menino assustado, agora era um jovem de 18 anos, firme na fé. Ele não se esquecia das noites em que via o pai chorando no quarto, nem das orações desesperadas da mãe. Por isso, toda terça-feira, ele estava lá no culto da família levando amigos, falando do poder de Deus. Se ele mudou a minha história, pode mudar a de vocês também, dizia, com uma convicção que só quem viu o milagre de perto pode ter. Dona Maria, que antes mal saía de casa, agora era uma das primeiras a chegar na igreja. Não perdia um jejum, não deixava de orar por ninguém. As pessoas a procuravam nos corredores. Dona Maria, ore por mim, pelo meu filho, pelo meu casamento. Ela colocava a mão no ombro de cada um e falava com autoridade: Deus já está agindo. Só não desista. Muitas vezes ela olhava para o banco onde João sentou pela primeira vez, tão fraco, tão sem esperança, e agradecia. Porque ela sabia, se Deus fez por eles, poderia fazer por qualquer um. Letícia, a irmã que levou João à igreja, nunca imaginou que aquele gesto mudaria tantas vidas. Mas Deus usa os pequenos atos para fazer coisas grandes. Ela se casou, teve seus próprios filhos, e toda vez que contava a história do irmão, os olhos brilhavam. Foi só um convite, ela dizia. Mas Deus transformou em um milagre. E assim a família que quase se despedaçou se tornou um farol. Parentes distantes que antes torciam o nariz para a fé, agora ligavam pedindo oração. Amigos de João, que riam quando ele falava de Deus, agora o procuravam para ouvir mais. Um dia, um homem chegou à igreja arrastando os pés, com o mesmo olhar perdido que João tinha anos atrás. Era o senhor Antônio, vizinho de Dona Maria, que recebera um diagnóstico de uma doença rara. Os médicos disseram que não tem cura, ele murmurou, envergonhado, como se estivesse incomodando. João se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: eles disseram a mesma coisa para mim. Mas aqui a gente não acredita em impossível. E ali mesmo, no meio do templo, eles oraram. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis, foi um clamor de quem já viu Deus agir.
Semanas depois, Senhor Antônio voltou. Desta vez, não era para pedir, mas para agradecer. Os exames tinham melhorado de forma inexplicável. O médico falou que a remissão espontânea, ele contava, ainda incrédulo. João sorriu. Não foi espontâneo não. Foi Deus. E ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você também. Assim, a história de João se multiplicava. Porque milagre não é só o que acontece uma vez, é o que continua acontecendo, todos os dias, em cada vida que se entrega. A Universal não era só um lugar onde eles iam aos domingos. Era o lugar onde a esperança tinha renascido. Onde o não tem jeito virou o Deus tem o melhor jeito. Onde uma família que estava se afogando aprendeu a caminhar sobre as águas. E toda vez que as luzes do templo se acendiam no final do culto, João olhava ao redor e via rostos que, como dele um dia, estavam marcados pela dor. Mas também via chão cheio de lenços molhados de gratidão, mãos levantadas em adoração, sorrisos que antes não existiam. E ele sabia, ali no meio daqueles bancos, entre aquelas pessoas, Deus ainda estava escrevendo histórias. Não com tinta, mas com lágrimas transformadas em alegria. Não em papel, mas em vidas. Porque na Universal, ninguém é só mais um na multidão. Cada um é uma promessa de Deus esperando para se cumprir. E João, que já foi uma promessa quase esquecida, agora era a prova viva de que quando a gente segura a mão de Deus, Ele não solta. Nunca. O milagre completo. Naquela noite, enquanto João ajudava a fechar as portas do templo, um casal chegou chorando, carregando nos braços um menino de 5 anos, pálido e sem reação. Ele caiu no rio enquanto brincava. Os médicos disseram que não tem mais jeito, balbuciou a mãe com os olhos inchados de desespero. João reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tivera anos atrás, quando sua filha, Clara, quase se afogara no mesmo rio. Sem hesitar, ele os levou até o altar. Deus não desiste de ninguém, sussurrou, enquanto as mãos do pastor se uniam às deles em oração. Os minutos pareciam horas. De repente, um tremor percorreu o corpo da criança. Um suspiro fraco, depois um gemido. E então os dedinhos do menino se moveram, agarrando o colarinho da camisa do pai. Mamãe murmurou. O templo explodiu em gritos de glória a Deus, e João, com lágrimas nos olhos, viu ali o círculo se fechar. A mesma água que quase lhe roubara tudo agora devolvera a vida a outro filho. Reflexão final. Anos depois, já como obreiro, João olhava para as fotos na parede de sua casa. Clara, agora uma adolescente sorridente, o menino salvo, que crescerá forte e se tornará seu amigo, e a família que, como ele, aprendeu que as águas mais profundas podem se tornar caminho quando Deus estende a mão. A fé não é sobre evitar as tempestades, pensava, mas sobre aprender a dançar sobre elas. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para então nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das circunstâncias. O milagre não estava em evitar o rio, mas em descobrir que, com ele, até as águas da morte se tornam pisada firme. João aprendeu, quando entregamos nossos medos, Deus devolve histórias. E a maior delas é esta: nenhuma lágrima se perde no chão do altar. Todas se transformam em sementes de um amanhã que, contra toda lógica, floresce.